bem, vamos continuar então a nossa exposição, agora lendo Filipenses 4, a partir do versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Que esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito da conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, essa passagem conclui, essa carta extraordinária que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, com esse tema central do contentamento verdadeiro, o caminho do contentamento, E aqui ele usa no versículo de número 12, a palavra segredo. Ele diz: eu aprendi o segredo. Eu estou usando aqui a versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada. Talvez você esteja aí com a versão revista e atualizada, que é a nossa versão mais comum. E nesse texto aqui, nós precisamos das duas versões juntas, porque juntas elas nos dão o sentido completo desta passagem. Você sabe, o texto aqui, ele está em português, nós estamos lendo em português, mas o texto original foi escrito em outra língua, que não é português, que não é inglês, que não é alemão, que não é russo, mas é o grego do Novo Testamento, nem sequer é o grego moderno, esse grego que se fala na Grécia hoje em dia, é o grego do Novo Testamento, chamado naquela época, de o grego koiné, porque a palavra koiné significa comum, o grego comum, o grego das ruas daquele dia, o grego das pessoas, não era o grego clássico, não era o grego dos filósofos, era o grego que se falava nas ruas, nas cidades gregas do período do Novo Testamento. E aqui a tradução, então, quando nós traduzimos dessa língua grega para o português, obviamente sempre há dificuldades. Não é fácil você colocar um sentido de uma frase, de uma palavra, de uma língua para outra, porque é como se você tivesse que levar junto a cultura daquela língua. É muito difícil fazer isso. E por isso nós no Brasil somos muito abençoados, porque nós temos essas traduções da chamada atualizada, revista atualizada, mesmo a revista corrigida também tem momentos muito bons, muito necessários, embora ela seja uma tradução mais truncada, uma tradução mais, a gente chama arcaica, usando linguagem muito arcaica. Então, se você pegar a revista corrigida, ela é bem arcaica na sua tradução. A revista atualizada, assim, é um meio termo, E a nova Almeida atualizada já está mais moderna, mas sem perder, na maior parte das vezes, sem perder esse rigor do sentido original. Eu estou falando tudo isso para dizer que a gente tem que ler mesmo traduções variadas, não precisa ficar só numa. Quanto mais versões de Bíblia nós temos, traduções, lendo e comparando, é um modo de estudar a própria Bíblia, porque você lê o versículo numa tradução, daí você lê na outra,
um vai esclarecendo a outra. Tem a NVI, a nova versão internacional, que também é muito usada. Enfim, existem inúmeras versões e todas são boas. Mas é claro, né, nenhuma consegue esgotar o sentido completo de uma passagem. Mas eu vou falar sobre isso mais especificamente quando eu abordar aqui o versículo de número 12. Então note, por que é que Paulo disse essa frase tão memorável aqui? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui ele usa um termo que na filosofia daqueles dias, né, Paulo está escrevendo esse texto aqui por volta do ano 60, vamos chutar aqui um pouco antes talvez, um pouco depois do ano 60, do primeiro século. Ao que tudo indica, ele foi morto, martirizado no ano 64 do primeiro século, né? A tradição nos diz que ele foi decapitado em Roma, depois de um longo processo de julgamento, em que ele foi então condenado à morte pelas autoridades romanas, e ainda nos dias em que o imperador romano era Nero, o famoso Nero, Nero César, ele foi decapitado, que para aqueles dias era considerado uma morte misericordiosa, né? Porque é uma morte rápida. Se era para fazer uma morte bem dolorosa, a pessoa era crucificada, ou entregue às feras, né? Tinha várias maneiras, queimado. Então, quando era para ser uma morte rápida, decapitação, e geralmente os decapitados eram aqueles que tinham cidadania romana. Não podiam ser crucificados, não podiam enfrentar essas mortes terríveis. Eles eram, se condenados à morte, eles eram decapitados, morte rápida. O apóstolo Paulo, então podemos dizer, teve o privilégio, né, de ser decapitado. Lembram, a tradição nos diz que o apóstolo Pedro, que não era cidadão romano, segundo a tradição, ele foi crucificado. Dizem até que de cabeça para baixo. É lenda, né, essa parte. Porque ele teria dito na hora em que o condenaram à morte, né, você vai ser crucificado. Aí ele disse, o quê? Eu? Ser crucificado igual ao meu Senhor? Eu não sou digno disso. Então me coloquem de cabeça para baixo. E aí ele teria sido crucificado de cabeça para baixo para não morrer igual a Cristo, né? Porque ele não seria digno disso. Isso é lenda, a gente não sabe se isso aconteceu, provavelmente não tenha acontecido. Mas que ele deve ter sido crucificado é bem provável, porque seria uma das maneiras de ser executado, né, um criminoso, segundo, né, a lei romana, mas que não era justamente romano. E por que eu estou falando tudo isso? Não é só aqui uma digressão, né, histórica, é porque tem muito a ver com a situação em que Paulo se encontrava nesse exato momento em que ele está escrevendo esse texto. Porque ele acabou de receber uma bela oferta. É isso que ele está falando aqui no verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês se lembraram de mim. E me mandaram essa oferta. Veja, ele diz aí no versículo 18, olha, recebi tudo e tenho até de sobra agora. Estou suprido desde que Epafrodito, que foi o homem comissionado pelos filipenses, para levar a oferta para Paulo lá na prisão, né? Então, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Ele está agradecendo, essa carta foi escrita para agradecer. Isso é um agradecimento por uma oferta generosa que os filipenses tinham enviado para Paulo, através desse homem chamado Epafrodito, que reuniu as ofertas, devia ter dinheiro, comida, roupa, livros, né? Paulo está sempre pedindo livros nas cartas dele, provavelmente tinha livros, né? E talvez outras coisas que ele precisasse, escova de dente, será? Creme dental? Não sei como é que era muito bem na época isso daí, né? Algum tipo de higiene devia existir. Ou seja, esse homem pegou, esse Epafrodito, toda aquela oferta dos filipenses, colocou aí num caminhãozinho, né, num carrinho, uma carroça, alguma coisa, e fez uma longa viagem, talvez por barco, talvez a pé, a gente não sabe qual foi a rota, mas ele foi até a capital do mundo, Roma. Até a capital, a maior e mais importante cidade do mundo, Roma, entregar lá, né, a oferta para Paulo. E por que Paulo estava lá, em Roma, preso? Aí é o livro de Atos que nos explica, e é uma parte muito interessante da história. Quando você
começa a ler o capítulo 20 de Atos, você percebe que o apóstolo Paulo colocou um negócio na cabeça dele. Eu tenho que ir uma última vez para Jerusalém. Eu preciso pregar uma última vez para os meus compatriotas. Isso é muito interessante, porque Paulo, ele era o pregador dos gentios, não é? Ele é o apóstolo dos gentios. Ele foi o cara que Deus usou para pregar o evangelho para os estrangeiros. Foi por causa dele que o evangelho alcançou o mundo, não foi por causa de Pedro. Não foi por causa de João, não foi por causa de Tiago. Cada um teve seu papel, sua função. Ninguém é maior do que ninguém, evidentemente. Cada um teve a sua função. Mas a pessoa que Deus usou para que o evangelho alcançasse o mundo não judeu, o mundo, nós, né? O que nós somos, por acaso? Foi Paulo. Ele é o apóstolo dos gentios. Foi ele que enfrentou todo aquele começo, quando ele saiu pregando o evangelho lá de Antioquia, na Síria, foi em direção à Galácia, pregou nas igrejas da Galácia, fundou as igrejas da Galácia, para dizer melhor, né? E foi fundando igreja por tudo que é lugar onde ele passava. Foi ele o cara que levou o evangelho aos gentios. Mas nunca se esqueceu dos judeus. E por isso ele está nesse momento já, né, em que ele é o grande apóstolo dos gentios, mas ele diz, eu tenho que pregar uma última vez, pelo menos que seja para os meus compatriotas, e ele vai para Jerusalém. Quando ele está indo, né, a galera quer segurar ele. Todo mundo quer barrar, quer dizer, não faça isso, Paulo. Eles vão te matar lá, cara. Não vá. Tem até um profeta, quando Paulo já está quase chegando, né, perto, o Ágabo, ele desce de Jerusalém, ali no litoral da Síria mesmo, né? Ágabo desce, pega um cinto, se amarra ele mesmo inteiro, ele é um profeta, né? E ele fala para Paulo, isso vão fazer com você, se você for a Jerusalém. O que Paulo diz? Você não tem nenhuma novidade para me falar, não? Isso daí eu já estou sabendo. Eu estou brincando, evidentemente que Paulo, né, não falou isso, mas o que ele falou, ele disse assim, ora, o Espírito Santo tem me falado isso já faz tempo. Eu sei muito bem que isso vai acontecer comigo. Mas nem por isso eu vou deixar de ir até Jerusalém. E foi. Contra tudo e contra todos, né? Foi a Jerusalém pregar o evangelho lá. Chegou lá, realmente Deus o usou, ele pregou para reis. A situação toda o levou a poder anunciar o evangelho, mas também veio a reação. Ele é preso, ele é acusado, tem um grupo de judeus ali que faz um voto, uma certa altura, e o voto, a gente não come nem bebe nada até matar esse cara. Nós vamos matá-lo. Isso chega ao conhecimento de Paulo na própria prisão. Olha, tem um grupo de judeus aí que eles fizeram um juramento entre eles não vão comer nem beber nada enquanto eles não te matarem. E aí, nessa situação, né, que Paulo está conversando diante das autoridades, num certo momento que ele percebe que chegou ao limite e que ou ele vai ser ali mesmo condenado pelas autoridades, mas parece que isso não ia acontecer, ou alguém ia assassiná-lo dentro da prisão, ia fazer uma queima de arquivo. Paulo diz, então, apelo para César. Isso foi um dispositivo legal que ele utilizou, só para você entender. Como ele era um cidadão romano, mesmo sendo judeu, ele tinha cidadania romana, ele tinha essa prerrogativa de não ser julgado por autoridades judaicas, mas de ser julgado por autoridades romanas. A autoridade local viu nisso uma coisa boa. Quando Paulo falou assim, apelo para César, o cara falou, ufa, né? Que bom, eu não vou precisar julgar esse caso aqui. Então, manda ele para Brasília, mais ou menos isso, né? Manda ele lá para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, manda ele para o STF, que ele seja julgado lá em Roma. Foi mais ou menos isso que aconteceu, para fazer uma comparação, né? Ele vai para o foro privilegiado, vai lá para Roma, onde ele vai ser julgado. Eu creio que o apóstolo Paulo sempre considerou isso. Quando ele foi para Jerusalém, eu tento que ele pensava nisso também. Ele dizia, eu tenho um último trunfo. Eu tenho uma última carta na manga. Eu sei que vão me prender. Eu sei que vão tentar me matar. Eu sei que eu não tenho como fugir disso. Mas eu tenho um último trunfo que, se eu precisar, eu vou usar. Não é nada ilegal. Perfeitamente legal. Não é um dispositivo legal que ele tem.
E ele faz isso quando ele vê que não tem mais outra opção, ele fala, apelo para César. Quando apela para César, o rei Agripa, todo mundo ali falou, que bom, graças a Deus, vai embora. Vá para Roma então e que seja julgado lá. Aí ele faz aquela longa viagem de barco, lembra? Ele sai de barco, prisioneiro, né? O barco afunda, o pessoal vai parar em Malta, toda aquela história sempre, mas finalmente acaba o livro de Atos com o apóstolo Paulo aonde? Em Roma. Numa casa em prisão domiciliar. Ele é colocado numa casa com um guarda romano, né, revezando na porta. Ele pode receber pessoas ali, mas não pode sair. Mas as pessoas podem ir até ele. Ele está preso, mas numa casa. E o livro de Atos termina assim porque, lógico, não dá para narrar a história inteira, né? Mas a história não acabou aí. Quando o apóstolo Paulo vai para essa prisão domiciliar e finaliza o livro de Atos, depois disso, muitas coisas aconteceram. E é muito provável que depois disso nós tenhamos essa carta aqui aos Filipenses. Quando as coisas se complicaram para Paulo. Porque assim, no primeiro momento deu certo o artifício dele. Apelo para César. Me mande para Roma para ser julgado em Roma. O que Paulo pensava com isso? O óbvio. Paulo pensava o seguinte, Roma é uma burocracia só, igual, né, um lugar que nós conhecemos. Roma é só burocracia. Eu vou chegar lá, o que vai acontecer? O procurador romano vai pegar meu caso. Vai, levar meses até fazer isso. Enquanto isso eu fico numa prisão domiciliar, prego para todo mundo, recebo todo mundo e sigo a vida. O procurador romano, quando ele pegar a minha acusação, ele vai ler lá, acusado de sedição religiosa entre os judeus em Jerusalém. Essa é a acusação contra esse homem, por isso que ele está aqui. Porque ele é um romano, cidadão romano. O procurador vai falar, sedição religiosa em Jerusalém? O que nós temos a ver com isso? Não tem nada a ver com Roma isso aqui. É o quê? Porque ele é o quê? É porque ele defende a ressurreição dos mortos. E o outro grupo diz lá que não existe ressurreição dos mortos, são os saduceus. O romano ia falar, tem certeza que isso era para vir aqui para mim? Era, porque ele é um romano, apelou para César e veio para cá. Tem alguém mais aí acusando ele? Não? Arquivas. Teoricamente isso ia acontecer. Se fosse o que Deus queria, mas não era o que Deus queria. Em tese, isso poderia ter acontecido, o procurador ia dizer, o que nós temos a ver com as disputas judaicas lá sobre religião? Deixa eles brigando lá, esse homem aqui é um cidadão romano, mandaram para cá, põe ele para fora. Isso ia levar uns 2, 3 anos, e Paulo ia sair da casa, ia poder ir para a Espanha como ele queria, né? Era assim que Paulo talvez tenha planejado até. Mas aí não deu certo. No final, aconteceu o seguinte, e isso nós sabemos por causa dessa carta aos Filipenses, por causa da carta de 1ª e 2ª Timóteo, que ele escreve depois do final do livro de Atos. Aconteceu o seguinte, descobriram que aquele prisioneiro que estava ali, não era só um mero agitador lá entre os judeus. Descobriram que era Paulo, o apóstolo que vinha revolucionando o mundo grego-romano. Paulo não conseguiu conter, segurar o anonimato. E todo mundo, as autoridades romanas descobriram que ele era ninguém mais, ninguém menos do que o cara que estava ameaçando toda a cultura romana. Porque ele pregava que não existem deuses, que os templos são inúteis, que a religião romana não tem sentido, que só existe um Deus, né? Ou seja, frontalmente contrária à cultura romana. Aí alguns homens, que até Paulo menciona pelo nome lá nas cartas a Timóteo, ele menciona um certo Demétrio, que aparentemente foi o grande acusador dele, era um romano, um ourives. O que fazia um ourives naqueles dias, né? Mexia com instrumentos de ouro,
Qual era o lucro dele? Da onde vinha a subsistência dele? Da religião romana, de fazer estátua, de fazer amuleto, de fazer essas coisas da religião romana. Ele e o sindicato dele, né? O sindicato, e é isso mesmo, era um sindicato mesmo, um sindicato dos ourives romanos, disseram: esse cara aqui é o que está ameaçando toda a nossa sobrevivência e subsistência. E entraram com uma denúncia contra ele, contra Paulo, no tribunal romano. Aí complicou. Porque aí quando o procurador romano pega a acusação, não é disputa interna entre os judeus, é alguém ameaçando a cultura e a sobrevivência da cultura romana, da religião romana. Aí diz: tira da prisão domiciliar e joga no calabouço. Ele sai da prisão domiciliar e vai para o fundo do poço, né, da prisão romana, jogado lá na... Colocaram ele num lugar tão terrível que as pessoas que chegavam em Roma para procurar não encontravam. O próprio Epafrodito, né, ele chegou quase, ele adoeceu por isso, procurando Paulo. Não conseguia nem encontrar. Ou seja, de um momento para o outro, o apóstolo Paulo ficou na mais completa miséria, tratado como um criminoso de alta periculosidade, né, posto em segurança máxima. É por isso que ele fala que estava pregando aos pretorianos, da guarda pretoriana. Ele estava falando isso no início aqui do capítulo dos Filipenses. Ele fala: irmãos, as coisas que me aconteceram, quero que vocês saibam, que não são ruins, não. Porque o que aconteceu? Fui jogado num calabouço agora. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para a pregação do Evangelho. Eu estou em cadeias agora, algemado, acorrentado, no fundo do calabouço romano, mas olha, foi o jeito que Deus achou para eu pregar para a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Os guardas de segurança máxima, eram os soldados de elite do imperador romano. Se Paulo estava sendo vigiado por pretorianos, é porque o próprio imperador o considerava uma ameaça. Então a situação de Paulo tinha ficado muito complicada mesmo, jogado no pior das prisões, abandonado por todos. Ele fala a Timóteo: irmãos, na minha primeira defesa, em que o Demétrio, né, chegou lá e me acusou formalmente perante toda, né, o tribunal romano, ninguém veio em minha defesa. Todos me abandonaram. Ninguém tinha coragem de ir lá no tribunal falar a favor de Paulo. Nem os seus colegas. Ele fala isso: na minha primeira defesa, ninguém compareceu. Só os acusadores, estavam todos lá. Mas as minhas testemunhas, que poderiam dizer que eu não sou um subversor, que eu não prego contra César, que eu não estou pregando revolução para derrubar César, que eu não faço parte de nada disso, ninguém foi lá para dizer isso. Mas Paulo fala: eu entendo, que Deus não coloque na conta isso de nenhum deles, porque eu sei que, se eles fizessem isso, correriam um risco de vida. Porque exatamente, se alguém chegasse lá e dissesse: estou aqui para testemunhar a favor de Paulo, o que ia acontecer? As autoridades iam dizer: então você é do grupo dele, né? Então você é um comparsa dele, você é da quadrilha. Ia ser preso. Isso aconteceu com um colega, com um nome parecido com Epafrodito, mas chamava Epáfras. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos, discípulo de Paulo, fundador da igreja de Colossos. Foi até Roma para pedir socorro, pedir ajuda de Paulo, porque a situação em Colossos tinha, né, se complicado por uma heresia que surgiu lá. Ele foi lá pedir para Paulo escrever uma carta para ensinar a igreja. Chegou lá, foi preso, foi para a cadeia. Dá para entender por que é que as pessoas não foram defender Paulo na hora do tribunal: medo de serem presas. Então, meus irmãos,
Vejam a situação deste homem. Onde ele está, o que ele está enfrentando. Agora você pode entender o que ele está dizendo. Isso aqui não é um discurso superficial. Porque ele diz: muito obrigado, filipenses. Fiquei muito alegre no Senhor, porque vocês mandaram essa oferta. Vocês correram riscos, né? Mandando essa oferta. A gente não sabe como eles conseguiram fazer isso chegar a Paulo. Mas a gente sabe que alguns soldados eram convertidos. Tinha muito crente já no meio também. É muito provável que os filipenses, né, Epafrodito, que foi levar a oferta, tenha encontrado algum soldado ali, algum guarda crente. E tenha dito: olha, você sabe que quem você está guardando aí é o apóstolo Paulo, né? Sim, eu sei, eu me converti com ele me pregou o evangelho. Então, a gente trouxe aqui essa oferta, você poderia encaminhar para ele? É provável que isso tenha acontecido. Que alguém tenha, veja, uma cadeia de gente arriscando a vida. Os filipenses estavam arriscando a vida fazendo isso, Epafrodito, que levou lá, estava arriscando a vida para entregar a oferta, os soldados que de alguma maneira fizeram chegar até ele, e que pegaram a carta e levaram de volta, né? Todo mundo aí com a corda no pescoço, né? Mas agindo porque era certo, porque era o bem, porque era o correto fazer. E Paulo é grato por isso. Ele está claramente grato. Muito obrigado porque vocês fizeram isso. Mas eu tenho que dizer algo. Para não dar a impressão de que a alegria dele dependia da generosidade da oferta, ou de ter recebido alguma coisa ou não, ele diz: digo isto, verso 11, não porque esteja necessitado. E note, ele estava necessitado. O ponto não é isso, não está dizendo eu não estou necessitado. Claro que ele estava. Deve ter passado meses sem nada. Meses, né? Sem roupa, comendo só o que a prisão não era nem uma comida de 5 estrelas, como você pode imaginar. Ele passou meses de pura necessidade. Até que chegou essa oferta generosa. E ele fala: estou alegre, mas não é por isso. Porque aqui ele viu a grande oportunidade de ensinar de uma vez por todos os filipenses o que é alegria no Senhor. Qual é o contentamento que não vai embora? Mesmo na situação de calamidade. Digo isto não porque esteja necessitado. Claro que eu estou, não estou negando isso, mas não é porque eu estou necessitado que eu estou falando isso. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E essa palavra contente aqui, eu disse no começo, era uma das palavras usadas na filosofia grega daqueles dias para trazer a ideia de suficiência. É o termo grego autarkes, onde tem na primeira parte, né, da palavra a partícula aute, que em grego é eu, meu. Então é autossuficiência, que era o grande sonho de consumo de todos os filósofos desse período. Como é que o ser humano pode ser autossuficiente? Como é que ele pode ter em si mesmo tudo o que ele necessita? Era a busca da filosofia, especialmente das duas correntes filosóficas que mais discutiam naqueles dias, que eram ambos, né, neoplatônicos, herdeiros, né, de Platão, mas conforme uma versão renovada do platonismo. Eram os estoicos e os epicureus. Eu não estou falando em línguas não, aqui tá, né? São nomes mesmo, de classes, né? de filósofos daquele período. Os estoicos e os epicureus. Você os encontra onde? Em Atenas, quando o apóstolo Paulo chega lá para pregar o evangelho no Areópago. Quem está lá discutindo? Que grupos estão lá se digladiando? O texto fala estoicos e epicureus, que discutiam sobre a autarquez, essa expressão aqui.
sobre o segredo da felicidade. Qual é o segredo da felicidade, eles diziam. Os estoicos diziam, o segredo da felicidade é a moderação. É a moderação. É nós sermos, pessoas que não vão para extremos em momento nenhum. Esse é o segredo da felicidade, a moderação. Os epicureus diziam, o segredo da felicidade é experimentar as coisas boas da vida. Mas com cautela, né? Sem enfiar o pé na jaca. Mas é provar as coisas boas da vida. Esse é o segredo da felicidade. E Paulo diz, o segredo da felicidade é Cristo. O segredo da felicidade é ter a mente de Cristo. É aprender a pensar como Cristo. Esse é o segredo. Porque Cristo nunca perdeu sua felicidade. Mesmo quando o ultrajavam, o apóstolo Pedro diz, ele abençoava. Mesmo quando o humilhavam, ele não sofria por isso. Porque Cristo sabia desde o começo quem ele era e o que ele precisava fazer. E, portanto, ele se submetia à autoridade do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu, mostrando que não era uma pedra de gelo, mostrando que não era alguém insensível. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor Jesus, e aqui Paulo tem em mente aquilo que ele disse no capítulo 2 de Filipenses, quando ele disse, irmãos, querem resolver os problemas entre vocês, querem solucionar os conflitos, quer Evódia e Síntica aí, parar de brigar? Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se apegou aos seus direitos divinos, mas se esvaziou deles, se humilhou, se tornou um homem, se tornou um servo e morreu. A pior das mortes, morte de cruz. Então você vê como ele mostra Jesus descendo. Ele está lá em cima, Deus. Mas ele não se apega àquele status. Vou ficar aqui como Deus que está bom, Ele não se apega ao seu status de Deus. O que ele faz? Ele se esvazia desse status. Não da divindade, mas do direito de não vir aqui a esse mundo. Ele não precisava vir, se não quisesse. Ele se esvazia e vem. Ele se humilha e nasce como homem. Ele se humilha e vive como servo, não só como homem, mas como servo. Ele se humilha e morre. Não só morre, mas morre a pior das mortes, morte de cruz. Então é só descida, um degrau depois do outro para baixo. Isso é o sentimento de Cristo. Não há limites para nos humilharmos. Não há limites para buscarmos a humildade no nosso coração. Porque a pior erva daninha que nós temos se chama orgulho. É a causa de todas as brigas. E porque as brigas não acabam. Porque às vezes até é natural ter a briga naquele momento, no fervor, no descontrole. Mas porque as brigas não acabam, e continuam. Porque o orgulho não vai embora. Porque não se tem o sentimento de Cristo. E qual é o sentimento de Cristo? Ele diz, eu não defendo a mim mesmo. Eu não defendo a mim mesmo. Jesus não se defende. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Ele não se defende. Eles o ofendem. Eles cospem nele. Eles põem uma coroa de espinho na sua cabeça. Eles batem nele. Ele não reage.
E não é por falta de poder, não é por covardia, não é covardia. É mente. É porque sabe o que está fazendo. É porque ele sabe que não é seu papel se defender. O papel dele é se humilhar. Até a morte, e morte de cruz, fundo do poço, pior das mortes. Mas o que começa depois? Ainda em Filipenses 2, a subida. Cada degrau que ele desceu, ele vai subir. Pelo que também Deus o exaltou. Não ele se exaltou, Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e nos infernos, debaixo da terra. E toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os extremos aqui. O extremo da humilhação, mas também o extremo da exaltação. Irmãos, qual é o sentimento de Cristo? Ele se humilha porque ele sabe que Deus o exaltará. Ele não tem que se exaltar. Não é papel dele. Ele disse isso com todas as letras. Aquele que se exalta será humilhado. E todo que se humilha será exaltado. Isso é contra a cultura absoluta. Somente quem crê em Deus, de fato, pratica isso, porque entende o poder de Deus. Mas é isso que Paulo está falando. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Assim como Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo, eu aprendi a viver contente no fundo do poço ou lá nas alturas. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí veja o verso 12. Sei o que é estar humilhado. E sei o que é estar exaltado. As duas pontas de Filipenses 2. Eu sei o que é ir até o fundo do poço com Jesus, mas também sei o que é estar lá nas alturas com Ele. Eu tenho experiência disso. Eu me identifico com Cristo, e por isso eu tenho esses dois, isso sempre está comigo, a humilhação de Cristo, a exaltação dele. É por causa disso ele fala que eu aprendi o segredo que os estoicos querem, que os epicureus querem, que todo mundo quer, mas não acha, não encontra, não consegue. O segredo da felicidade. Eu descobri. O segredo da felicidade é justamente ter a mente de Cristo. Como Cristo que se humilhou e foi exaltado, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sou feliz, ele diz, eu sou contente de barriga cheia, olha a expressão, Também o que é ter abundância ou barriga vazia, o que é passar necessidade, Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Ele está dizendo, agora eu tenho abundância. Com essa oferta que vocês me mandaram, isso vai durar, hein? Agora é barriga cheia por
meses. E que beleza que vai ser, ótimo, muito bom. Estou feliz por isso. Mas esses meses de barriga vazia atrás não me deixaram triste. E se vierem mais um monte de meses para frente depois que vocês não vão poder mudar a oferta para mim e a barriga ficar vazia de novo, eu já aprendi o segredo. O segredo da felicidade. Qual é o segredo da felicidade? É o verso 13, meus irmãos, é um resumo de tudo. Um dos versículos mais mal compreendidos de toda a história da interpretação cristã, né? Mas está aí, o versículo 13 é o segredo da felicidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, como você já percebeu aqui, não é como as pessoas usam por aí, né? Que o crente vai ser próspero, que vai conquistar coisas infindáveis, né? Super crentes. Não é isso. Esse tudo posso posso ser contente. No 0 ou no 100, no 8 ou no 80, no tudo ou no nada, não importa. Isso não interfere na minha felicidade, na minha alegria, no meu contentamento, porque Ele me dá forças. Tudo posso nele que me fortalece. Eu posso passar fome, é isso que ele está falando. Posso, sem problema nenhum. Eu posso ficar maltrapilho, sem problema nenhum. E posso também, agora, encher a barriga, porque a oferta foi boa, sem problema nenhum. Não é nem a fome, nem a saciedade que me fazem feliz. Não é nem a roupa ruim ou a roupa boa que me fazem feliz. Mas saber que eu tenho Cristo comigo. Saber que eu estou com Ele. E assim como Ele passou por humilhação e exaltação, eu passo também, de boa. Porque Ele me fortalece, é o seu poder. Mas pessoal, muito obrigado, de novo, Ele não quer parecer mal agradecido, você percebe? Ele não quer parecer mal agradecido pela oferta, então Ele volta ao ponto no verso 14, no entanto, vocês fizeram bem, tá? Associando-me comigo nas aflições. Não estou criticando, muito obrigado por vocês terem mandado isso. Aliás, ele diz, não foi a primeira vez, né? Vocês até agora, na verdade, são a única igreja que estão fazendo isso. Aparentemente, né, as outras igrejas não estavam investindo. Ele agradece, vocês foram, sabe muito bem, no início da pregação, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nas aflições, né, para pregar o Evangelho. Nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Lembram? Eu não esqueci. Até para Tessalônica, vocês me mandaram não só uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Eu não estou sendo ingrato. Sou muito grato a Deus pelo que vocês fizeram. Mas entendam, eu não estou pedindo ajuda. O meu ponto não é pedir ajuda. O meu ponto é que vocês entendam que existe algo maior do que tudo isso. E que quando vocês dão a oferta aí, é bom para vocês mais do que para mim. Porque o Senhor vai recompensá-los e vai abençoá-los e vai, né, suprir todas as necessidades de vocês. Então, Ele não quer que eles pensem que Ele está sendo ingrato. Ele não está sendo ingrato, está lembrando tudo que eles fizeram, valorizando isso, mas não quer também que eles pensem que Ele depende disso para ser feliz no Senhor. E não, porque Ele não quer que eles dependam da situação ser positiva, boa, né, agradável, para serem alegres no Senhor. Ele quer que, assim como Ele, eles também aprendam o segredo da felicidade, da plena suficiência. E esse segredo é Cristo. Quanto mais cheios de Cristo nas nossas vidas, menos a falta
ou a abundância irão nos preocupar. Mas quanto menos Cristo nós temos, mais essas coisas externas pesam, incomodam, atrapalham. E isso, meus irmãos, significa mudar a mente e depois as atitudes, as ações. Só assim nós podemos nos alegrar no Senhor, viver uma vida com moderação e equilíbrio, né? Fazer o uso do recurso fundamental que é a oração, né? nas angústias e sofrimentos, mas acima de tudo, entender que Cristo é tudo o que nós temos e precisamos. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Cristo é mesmo tudo para nós. Não é um mero discurso, não é vazio, não é retórica, é fato. Obrigado porque na cruz do Calvário Ele se deu inteiramente por nós, sem ressalvas, sem reservas. Obrigado que a ressurreição garantiu a vitória e a exaltação nos céus, a recompensa. Dá-nos, ó Deus, ter os olhos fixos nessa recompensa, que é maior do que qualquer outra. E com base nisso, vivermos nossa vida aqui, com esse lema, tudo posso, naquele que me fortalece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.